Bom, já tô ao vivo aqui. Esperar chegar algumas pessoas aí pra introduzir no tema. O tema. Aí, deixa eu marcar. Bom, por enquanto eu vou fazendo no mesmo esquema que eu tenho feito, gravando pelo meu celular, acompanhando aqui no PC. Eu já tô organizando, viu, galera, pra fazer de uma forma mais bem organizada, né? Tô vendo com o Rogério, ele tá de me emprestar uma câmera, eu vou ver se vai rolar. Vou fazer de uma melhor forma, mas por enquanto vou ir fazendo assim. Na última live que eu fiz, eu deixei rolando aqui de fundo uma música, né, pra inspirar aqui nas coisas que eu vou falar e também já pra ficar de música de fundo no vídeo. Mas uma pessoa só falou que tava muito alta a música, as demais falou que tava bom. Mas no resultado final aqui que eu levei pro meu canal, essa live, né, eu percebi que realmente ficou um pouco alto a música, né, quase abafa ali o que eu tô falando. Então eu vou colocar a música hoje de novo. Mas vou pôr um pouco mais baixo e quero que vocês digam aí, por favor, se tá dando pra ouvir bem, se não tá muito alto. Deixa eu ver como que tá aqui os comentários. Salve aí todo mundo que for chegando. Salve Daniele Nakarato. Boa tarde. Salve Lucas. Na última live que eu fiz, eu aproveitei o momento para falar sobre o nosso coletivo, né, as pessoas que ainda se encontram naqueles passos que nós já demos e eles ficam querendo nos puxar para trás, né? Então eu li alguns textos de anos atrás que eu publiquei em meu Facebook, mostrando que esse conhecimento que na maior parte das vezes eles pedem que a gente estude, achando que a gente não entende, eu mostrei ali que eu já estou envolvido com esse conhecimento há muito tempo e entendo bem a questão do somos um, né, de tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, o monoteísmo, e isso tudo já foi falado no meu canal, né, tem vários vídeos falando sobre politeísmo, ateísmo e etc.
Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, escrito por Bob Navarro, de nossa escola, né, o fundador da nossa escola, escoladelucifer.com.br, para quem ainda não conhece. Esse livro ele tem mais de 1000 páginas, né? Desde 2012 que o Bob começou a escrever ele, por assim dizer, bem antes até, né? Mas, inclusive, tem uma frase aqui no final do livro, que eu tenho lido ela em todas as lives, que é importante de entender isso aqui, né? O real conhecimento não é repetição de informação, mas a soma da sensação e lógica que define a própria verdade. É o corpo da luz em expressão temporal, que dá vida às palavras e se faz vivo por elas. Bob Navarro, 10/3/2012, São Paulo. Então, ele fala aqui, ó, que o real conhecimento não é a repetição da informação, mas a soma da sensação e lógica. Por que soma da sensação e lógica? Que é o abstrato e o concreto, né? O círculo e a reta. É o que você sente e o que você entende. Você tem que saber unificar essas duas coisas para poder, assim, interagir com a verdade, que é absoluta e atemporal. E como eu já falei em alguns vídeos meus e algumas lives, eu deixo claro que tem pessoas... Vou tomar água aqui. Tem pessoas que se sentem ofendidas, se irritam quando a gente fala que existe uma verdade absoluta. Porque as pessoas gostam muito de dizer que não há verdade absoluta, né? Que cada um tem a sua verdade. Eu cresci ouvindo que o povo fala assim, opinião é igual, né? Cada um tem o seu. Só que aí que está o problema, né? Que é explicado muito bem nesse livro. Ó. Eu vou ler aqui no final desse livro, eu tô marcando aqui, ó, algumas cartas que o Bob direcionou ao coletivo. Aí ele separou por público, né? Porque ainda que o coletivo fale que cada um tem sua opinião, essas opiniões relativas umas às outras vão se organizando em bolhas, por assim dizer. Isso é a Toros, né? A Toros se organiza em bolhas. Porque é assim que funciona a realidade. Tudo que existe é cognição. Então você precisa posicionar lógicas no tempo, né? Linhas de raciocínio no tempo para que você se organize e tenha ali um mundo. Cada um com seu mundinho. Por quê? Porque já que tudo é abstrato, né, tudo é cognição, então se você não se organizar, posicionando ali suas opiniões, você se desfaz nesse todo absoluto, né? Você precisa de feedback, né? De interação para poder existir. Isso aí que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender ainda. Por isso que esses namastê, que já está mais buscando esse transbordar da consciência, a iluminação, tem dificuldade de entender os momentos eternos, né? E quer puxar toda a realidade por um único momento das cores atemporais, que é o ponto amarelo. Eles querem puxar todo mundo ali para aquele ponto de encontro do todo, que na nossa escola é a Casa Ra, inclusive aqui, ó. Entende? Todas essas pessoas namastê, elas se encaixariam bem se assim for realmente o seu ser, porque elas são ludibriadas ali por informações binárias, né? Assim como o coletivo é influenciado pelas informações que o sistema deu, alguns que começam a escapar desse sistema já caem num outro momento ali, achando que é o momento todo, que é o ponto amarelo, né? Então, para quem estudar esse livro inteiro, vai entender todas essas questões e vai compreender melhor algumas cartas que foram enviadas ao coletivo no final. Eu acho que essa música ainda está um pouco alta, eu vou baixar um pouco mais. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Bom, a galera tá falando que tá dando pra ouvir. Rodrigo, talvez seja algum problema no seu celular mesmo. Talvez você reinicie ele, não sei. Mas enfim, ó, vamos dando continuidade aqui. Depois eu vou dando salve pra galera na medida que eu for acompanhando aqui. Então, ó, como é que eu posso falar sobre isso? A proposta desse livro também é uma coisa que irrita muitas pessoas. Não a proposta somente desse livro, mas de todo o nosso movimento. Por quê? O coletivo todo aí, as pessoas no teatro normalmente, não gostam da ideia de que existe uma verdade absoluta, né? Cada um porta a sua verdade. Sendo assim, você vê aí várias religiões, várias opiniões, várias filosofias, e assim o mundo se torna esse mundo de hoje. A nossa proposta é mostrar que todas as verdades relativas se unificam numa verdade absoluta, atemporal. Né? A gente explica isso muito bem através ali da teia magnética, né? da base estrutural da consciência. Você pode ver o que é a base da consciência, né? Tudo é consciência, o povo fala, mas o que é consciência? Consciência é luz, né? Conhecimento, e luz é informação.
Então o que acontece? A luz prata, ela não pode ser plena se ela não tiver os seus relativos. Tanto que quando você pega uma luz e passa ela no prisma, ela reflete 7 cores, né? Primárias, secundárias, incluindo as terciárias nos seus intervalos ali, você tem 12 cores, assim como as notas, as camadas do átomo, né? Você tem 7 camadas, né? Com seus intervalos ali formam 12 e seus relativos, né? Suas misturas ali, seus aprofundamentos. Assim também as notas, você tem 7 notas com os intervalinhos que tem ali entre os tons, porque semitom não tem intervalo, então você tem 2 semitom e 5 tom. Então entre o intervalo de cada tom, né? Você tem o semitom, né? Aliás, você tem o sustenido ou bemol, né? Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa escala maior. Então, entre um semi e outro não tem intervalo, portanto, não tem sustenido ou bemol. E onde você tem os inteiros, né? Que é um tom, você tem os intervalos. Então, soma mais 5. Assim, você tem ali as possibilidades, né? A teia, como que eu posso dizer? As 7 notas bases com seus relativos 12 para você criar as músicas. Então o que acontece? Assim como essas notas, cada nota é uma. Dó é um, Ré é outro. Assim também a luz e as cores. Cada cor é uma. Ou seja, são opiniões diferentes. Ou seja, são verdades relativas. O vermelho é vermelho, é verdade. Ninguém nega isso. É uma opinião coerente. Mas o azul também é azul. Ninguém nega isso. Então você percebe que são duas verdades relativas perante aquela absoluta, que é a luz atemporal. Que se você desfaz alguma dessas cores, a luz também não existe. Então para que a luz seja plena, você precisa que essas cores existam relativamente uma outra, concordando em discordar, né? Opiniões diferentes que se harmonizam num todo geral. Esse é o processo da luz, é a Torus, por isso o Sol brilha. O Sol é a síntese desse processo. Tanto que eu já falei em outros vídeos, tem cientistas empíricos que estão chegando nesse conhecimento, né? Criando modelos ali, modelo do que seria o mundo, do que seria a Terra. Então eles concluem que o Sol ali seria o ponto focal, né? Dessa estrutura atemporal. Aí eles falam que tem o plasma lá em cima, esse plasma ele tem um ponto de foco dentro dessa Torus, né? Que eles chamam de campo magnético primário. Por que isso? É porque é a síntese da luz, né? Todas as cores sendo diferentes, mas concordando em discordar, elas se harmonizam num todo e mostram que a coerência venceu, que é o Sol, certo? Entendido isso, e vocês poderão entender melhor estudando o livro, vendo nossos vídeos, vocês vão entender o quê? Como a proposta desse livro e da nossa escola é mostrar que ninguém de fato estava errado, cada um defendia ali um ponto da verdade, sendo assim, tinha sua parte coerente, sua parte incoerente, né? Porque para você abocanhar o todo, você vai ter que incluir todas as verdades relativas. E claro, que se você puxar a verdade para um ponto específico, você vai pecar em outro, entende? Porque o azul, ele é azul, ele não pode ser vermelho. Então ele fica a desejar para o vermelho, enquanto o vermelho também não pode ser azul, então ele fica a desejar para o azul e vice-versa. Você só vai ter o alívio pleno e absoluto quando você unificar todas essas verdades relativas em uma só. Então, entendido isso, o Bob passa todo o conhecimento necessário nesse livro, né, seja na questão binária, linear, histórica, filosófica, os desdobramentos do tempo. Assim você vai entender as guerras, por que aconteceram, todo o desdobramento desse giro, no momento de 6.000 anos, quase até aqui. Se você for ver o calendário judaico, né, que conta linearmente, eles não contam ali Cristo, né? Eles não contam, por exemplo, nós estamos em 2020 depois de Cristo, eles não contam, porque eles não aceitam Jesus, né? Uma prova boa é isso daí. Tem gente que não entende isso, acha que o judaísmo aceita Cristo, né? Mas eles não aceitam, assassinaram o rei. Tanto que eles contam, eles estão em 5.778, salvo engano, no calendário deles, porque eles contam desde a antiga Suméria, né? Que tem ligação lá com o antigo Ragnarok, que é o final do mundo dos deuses, né? Seria como agora a gente está no final do mundo dos humanos. Então você tem o Apocalipse e entra no reino dos deuses, reino dos céus. Depois de 1000 anos você tem o Apocalipse dos deuses, que chama Ragnarok, e reinicia a contagem, que é a contagem que os judeus contam. E é difícil falar esse nome aqui, tomara que eu não tome strike, né? Mas desde a Suméria, a antiga Suméria, então você vai ter registrado aqui tudo, né? Na primeira parte, nas 300 primeiras páginas, mais ou menos, você tem isso, explicando tudo isso. Depois, do 300 para frente, você vai ter a questão conscienciológica, alquimia consciencial, explicando processos cognitivos, né? Aí você liga tudo, você liga o círculo e a reta, entende o todo. Aí explicando todo, o que acontece? O Bob escreve cartas ao coletivo, né? Algumas pessoas
específicas, alguns públicos específicos. Então eu vou ler alguns aqui, não vou ler todos porque é bastante. Talvez eu leia o título de todos, né, para quem foi direcionado, mas não leia o que foi dito. Então, para quem quiser ler, é só adquirir o livro, ou então fazer parte aí da nossa escola, dos nossos grupos internos do Telegram, que você consegue também o livro em PDF para poder já ir estudando. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui antes. Salve aí todo mundo que foi chegando, hein? Salve Eli. Salve Silas. Wesley. Salve Sam Marques. Bora lá então, ó. Lembrando que depois essa live vai ficar salva aqui no Facebook. Quem não conseguiu acompanhar tudo ou não viu, só vê aí depois. E também vai pro meu canal, né? Eu faço uma edição, etc. Melhor aqui, dou um grau no áudio, porque às vezes fica baixo. E levo pro nosso portal, escoladelustre.com.br. Então vocês podem acompanhar lá. E o interessante é que no nosso portal eu coloco outros vídeos, outros trabalhos, outros conteúdo de referência para estudo. Então a pessoa vai conseguir se aprofundar, se for nova aí nos estudos aqui de nossa escola. Então vamos lá, aqui no final do livro, a partir da página 848, ele faz essas considerações finais, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, aos ateus. Aí ele faz uma carta aqui aos ateus, né? Falando, explicando. Eu não sei se eu li essa parte dos ateus, é meio grande, mas vamos lá, eu vou ler a parte dos ateus, ó. Para os ateus, na verdade. Alguns podem, com certa razão, considerar sinônimo de estupidez conseguir olhar o magnífico universo com sua harmonia visível e invisível e acreditar que não há uma inteligência viva formada disso e formando tudo isso. Por que ele fala, o Bob que fala sinônimo de estupidez conseguir olhar o magnífico universo com sua harmonia visível e invisível? Por que ele fala da harmonia visível e invisível? Porque tudo que você vê, você pode ver que eles seguem um padrão harmônico, né? Inteligente e invisível, porque através de vários testes, estudos, análises, observações, você vê que o invisível, né, o abstrato, também é real, também é vivo, né? Você percebe isso através da intuição, você consegue perceber que existe o Espírito Santo, né? Mas enfim, não vou aprofundar muito nisso não. Ele quis dizer aqui, o visível e o invisível é basicamente isso, o círculo e a reta, né? É como ouvir uma maravilhosa sinfonia e achar que calhou de trilhões de instrumentos tocarem a mesma música, no mesmo tom, no mesmo tempo, com perfeita precisão, sem qualquer maestro. Vai contra a concepção da sanidade achar que não há um todo. Eu já falei várias vezes disso no meu canal. Porém, comecei a dar maior atenção a esse tipo de opinião após perceber muitas pessoas inteligentes indo para esse lado. Notei que de fato há uma canseira, uma tristeza, uma dor, uma decepção que encontra na lógica material, um conforto de, no fim, foda-se, para falar o português claro. Para alguns é um alvará, para vou curtir a vida porque não tem ninguém vendo e ninguém vai me cobrar. Amanhã tudo vai para debaixo da terra e eu só tenho agora para aproveitar. Um apelo que parece quase justo, um pedido triste de uma vítima da cruel frieza da vida, entre aspas. Cansado em ver pastores e padres safados, cansado de ver a religião matar. No entanto, isso é reflexo da visível injustiça diária que impossibilita que se acredite em qualquer justiça divina. Inclusive no nosso portal tem, né, eu fiz uma matéria lá, que tem um vídeo que chama por que Deus permite a injustiça? O que é a justiça então? Onde através da coerência, né, da síntese da coerência atemporal, o Bob explica certinho por que há injustiça e o que é a justiça. Ali você entende tudo sobre essa questão. Mas continuando aqui. Se houver um Deus, entre aspas, tá aqui. Se houver um Deus vendo tudo isso, no mínimo ele é muito filho da... Né? Faz sentido, certo? É o que pensam os ateus. Se houvesse um Deus amoroso com uma mensagem tão importante, ele viria e diria logo, salvaria seu povo, traria a paz e não deixaria essa palhaçada toda acontecer. Ele está colocando aqui alguns argumentos dos ateus, e de fato, no grupo lá, Ágora Rogério Souza,
Tem uma galera lá que é meio ateu que tá falando justamente essas coisas aqui, sabe? Fez até lá, ele colocou, teve um cara que colocou lá uma tirinha que põe lá, falando da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ele fala que se Deus... É aquela conversa de sempre. Eu conversava isso com meus amigos quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Não tô querendo ser melhor que ninguém nem nada, eu tô sendo sincero. Eu também pensava assim, falava assim. Tanto que eu tenho um amigo, o Cadáver, ele chama Marcos, lá de Nepomuceno. Se por acaso isso me deixa de certa forma bem feliz de ver que eles estão de certa forma vendo, né? Galera, deu um corte aí. Aqui falou que o sinal tá fraco. Será que eu ainda tô online? Cortou alguma coisa aí, galera? Me fala aí. Porque deu pra mim que pausou. Falou que meu vídeo estava pausado porque o sinal tá fraco. Mas eu vou tentar continuar. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Então, ó, quando eu era bem novo ainda, né? Na verdade, no caso que eu conversei com o Cadáver, eu não tinha só 14 anos não, já tava na faixa já tava mais velho. E nessa época eu já acreditava em Deus. Porque ele é meio ateu, ou é ateu ainda. Mas ali quando eu tava com meus... Enfim, não vou ficar citando idade aqui, porque até eu não gosto de falar muito da minha idade. Mas depois que eu já tinha desdobrado, entendido Deus, ele ainda tava me desdobrando, entendendo melhor o que era Deus, eu tive uma conversa com o Cadáver que ele falava, ó, Leandro, eu não sou bem um ateu, eu não sei nomenclaturar o que eu seria. Mas segundo ele me disse que ele acredita sim em Deus, mas não que ele fosse onipotente, onipresente, onisciente, porque ele acredita que Deus existe, porque não poderia existir algo sem uma base de inteligência atemporal. Porém, ele falava que ele acha que ele não interferia, não fazia nada. Ele só dava base para que tudo exista e ele mesmo não fazia nada. Então é por aí, eu só tô querendo dizer que eu já discuti isso há muito tempo. E hoje eu encontrei a resposta, né? Agora essas pessoas que estão no nosso passado não tentam entender o que a gente entendeu. Mas vamos lá, continuando, ó. Minha pergunta é: como veriam a paz sem conhecer a guerra? Como veriam o amor sem conhecer a dor? Aqui é a carta aos ateus, hein? Como valorizar a harmonia sem enfrentar o caos? Se há uma inteligência superior, ela é fruto da ignorância anterior, das perspectivas falhas que levaram às exatas. E, ó, quem não estudou o livro ainda, claro, vai ter dificuldade de entender essas palavras. Para você entender essas palavras, você tem que estudar o livro, né? Ou pelo menos alguns vídeos, ou não, né? Tem pessoas que vêm desdobra de alma, não entende nada na lógica, mas a alma sente, aí ela procura, né? Vem do avesso. Quem é esse por trás das suas vontades e escolhas? Quem é esse que não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas pensa saber da intimidade do cosmos? Quem é esse ser tão completo e inteligente? Pode ele tentar nos entender com vontade? Compatriota ateu, se você quer dizer que não achou Deus, primeiro procure-o com humildade. Não me refiro à estupidez da escrava fé, mas cientificamente, matematicamente, com lógica e bom senso. Estude esse livro, compreenda esta obra, veja como há um corpo consciente somando tudo e todos, refletindo as partículas que criam você, imagem e semelhança. Essa é a imagem e semelhança que a Bíblia fala. Muitas pessoas têm dificuldade de entender. Até o Bob falou hoje na live, tanto esse livro aqui do Lúcifer quanto a Bíblia, eles são livros atemporais. Quem não entendeu isso vai rir, que seja, mas estou falando o que é. Eles são atemporais. Então, na medida que você vai agrupando mais pacotes, que você vai entendendo melhor as outras cores, você vai vendo diferente esse livro ou a Bíblia, entende? Por exemplo, se você entendeu como o muçulmano entende, você vê as escrituras de uma forma mais abrangente. Se você entendeu o que um israelita entende, você vê mais abrangente ainda. Na medida que você vai entendendo todas as línguas, todas as cores, você vai vendo essas informações de uma forma mais abrangente. A inteligência é nítida em todos que escapam da influência religiosa. Use-a com sabedoria, participe de nossa escola. Bom, isso aqui foi a carta aos evangélicos, né? Aos ateus. A próxima vai ser aos evangélicos. Então o Bob tem um vídeo que chama Deus Perdoa os Ateus. E eu vou ver se eu consigo achar ele, se ele está em algum canal ainda para colocar na matéria desse vídeo. Tem também um vídeo falando sobre a questão do Big Bang, né? Se é real. Muito interessante, importante para os ateus. Mas é isso aí. Então a dificuldade que os ateus têm é de entender que tem uma inteligência por detrás das coisas. Porque eles ficam muito estereotipados, né? Eles ficam presos em estereótipos. Eu vi muito disso. Por exemplo, eu vi uma pergunta uma vez num grupo que falava assim: vocês acreditam na teoria do design inteligente? Então o que acontece? Ó, eu pesquisei, de fato, existe uma teoria que chama design inteligente. É um estereótipo, virou um estereótipo. Por quê? Eu não estudei essa teoria. Não sei o que fala na teoria. Então, pra mim,
Foda-se a teoria. Mas a questão é, na coerência você percebe que de fato o universo tem um design inteligente. É loucura até, insanidade negar isso. Você vê, ó, todo o seu corpo é feito de coisas que estão em movimentos. Você pega um microscópio eletrônico, você vê que tudo que parece físico são movimentos. As células, as moléculas são movimentos, estão vivas. E como que esse organismo vivo trabalha harmoniosamente em harmonia, organizadamente, harmonicamente, simbioticamente organizado? Como? Se não houvesse um design inteligente. Como que as estrelas não erram o seu caminho há milhares de anos? Como o Bob mesmo fala, traz um egípcio aqui do passado e reconhecerão os posicionamentos de cada estrela, até mais que o povo de hoje, né? Os átomos, eles não erram o seu caminho. Qualquer falhinha de movimento era explosões nucleares, e isso não acontece. Então existe de fato um design inteligente por trás da criação. A criação é inteligente, não o acaso. Isso é um fato. Mas aí você fala pra pessoa que por detrás da existência existe um design inteligente, ele vai lá no Google, design inteligente. Aí fica estereotipado. Aí, se você falar que tem um design inteligente no universo, na realidade, eles vão olhar com aquela teoria. Aí se eles veem algo errado naquela teoria, você fala, não, isso aí não existe. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que existe um design inteligente por trás da criação. Isso é inegável. E o Bob explicou bem nessa carta aos ateus. É isso que eles têm dificuldade de entender. Porque se eles aceitarem que existe um design inteligente, ele vai ter que aceitar um arquiteto, por assim dizer. E até é interessante que eu vi um outro canal aí falando que o arquiteto é Lúcifer, mas Deus é o criador. Mas não vou entrar nesse mérito de falar isso não, porque não é o momento ainda. Mas é aquela brisa que eu falei na minha outra live pra mim, direcionado, outra live minha, direcionado para outras pessoas, né, que falava do demiurgo geometrizador. Vamos lá, prosseguindo, ó. A próxima é uma carta aos evangélicos, né? O que Lúcifer tem a dizer aos evangélicos? Os primeiros cristãos eram gnósticos, e isso é fato histórico, praticantes do verdadeiro ensinamento de Jesus. Gnose vem do grego e significa conhecimento. Eles passavam adiante o conhecimento real contido neste livro que agora você possui. Foi o sistema dominante para manipular que eliminou o real conhecimento e o substituiu por regras de comportamento e escravidão nos evangelhos. Depois financiou novas igrejas onde os cristãos idolatram as leis judaicas, sendo que Jesus lutou a vida toda contra isso. Jesus estava certo sobre o amor e estava certo sobre seu retorno. Mas os maiores ensinamentos do mestre, infelizmente, foram apagados por quem que nos odeia e nos escraviza. Jesus era a liberdade, e era a revolta contra o sistema de exploração e racismo. Muitas histórias parecidas com a dele estão presentes em muitos tempos e culturas, porque ele representa um momento natural de reciclagem. Compreenda isso significativamente nessa obra. Bom, não terminei aqui a carta, mas deixa eu falar. Tem muitas pessoas que gostam de usar gostam de usar o argumento, o seguinte argumento para tentar descredibilizar a existência de Jesus, que é o seguinte, eles falam: essa história de Jesus, da Trindade, da ressurreição é mito, isso não existe. Tanto que você pode ver semelhantes mitos em outras culturas, em outros tempos, em outras mitologias. Mas isso aí não deveria descredibilizar que Cristo e a Trindade existiu e etc. E o processo funciona. Por quê? Isso aí só comprova. E é exatamente por isso que tem semelhantes, né? Que tem mitos semelhantes, que tem contos semelhantes. Porque é a própria estrutura se reciclando no tempo e espaço. Assim como eu já falei, todo ano você tem as estações. E você não fala que as estações do ano passado, que essas estações são mentiras porque as do ano passado aconteceram, retrasado, que milênios e milênios essas estações se repetem, então elas são mentiras. Não, isso prova que é assim, que é o processo, né, do atemporal. A gente já explicou isso em vários vídeos. O processo se recicla no tempo, então é claro que você vai ver coisas semelhantes, né? Assim que cria a astrologia, né? Que os signos são posições, são frequenciais. Cada posicionamento gera ali uma experiência no tempo e espaço. Então, continuando, ó. Cadê? Sintam a verdade de Cristo com o coração. Veja se ele se aproxima mais das ordens e ameaças das Bíblias atuais ou do ensinamento cósmico e unidade do universo que ensinamos aqui. Ele dizia que o Deus real é interno e não exigia nada. Ele chutou as mesas de negócios judaicos no templo.
O Evangelho de Marcos diz que Jesus não era como os judeus que ensinam uma coisa para o povo e outra para os discípulos. Jesus dava a verdade a todos. Faça como ele dizia. Encontre sua verdade sem as imposições do sistema e das igrejas controladas pelo dinheiro. É claro que criaram centenas de motivos para iludi-los e mantê-los presos, sem conhecer a real volta do Cristo, sem reconhecer a liberdade. Esta obra prova o real Jesus e quem olhar verá que seu caminho é um. A verdade que agora você pode compartilhar conosco. Nossa escola é gratuita, participe. Então essa foi a carta aos evangélicos, né? Tem a carta aos católicos, vou ler também, que é bem pequena, né? Mas tem várias cartas, vários pronunciamentos que ele fez com o público, né? Com o coletivo. Ele está tentando unificar todas as verdades relativas numa só, mostrar que o todo, que todos têm ali seu ponto coerente, né? Que você pode sentir a coerência, o sentimento, a sensação de alívio em qualquer lugar, tanto que você tem milagres em todas as religiões praticamente. Cada pessoa que está numa religião, você pergunta para ela: você tem certeza? Você encontrou Deus? Ela vai falar sim, né? Porque a coerência também está ali, porque são relativos da verdade absoluta. Então essa carta aqui agora é aos católicos. Os católicos têm a vantagem de já desconsiderar o Velho Testamento judaico. Católicos sempre foram contra os judeus, na verdade, assim como Cristo. Isso facilita uma reinterpretação e modernização da verdade de Jesus. Por que ele fala aqui do católico? Ele está falando dos católicos raiz mesmo. Tanto que você pode ver lá o livro do... Eu esqueci como que chama, dos judeus e suas mentiras. Caramba, fugiu o nome dele aqui. Ele posicionou lá, né, enfim, não vou entrar nesse assunto não. Terminar aqui, ó. É isso que convidamos os católicos a fazerem conosco. A tradução do real conhecimento crístico. Participem e complementem o que a igreja ensinou. Entendam cientificamente as palavras de Jesus, com provas irrefutáveis. No nosso portal, viu? Aqui ele colocou unibrasil.org, mas tem o escoladiluz.com.br, tem o unibrasil.net e vários outros portais que vocês podem se aprofundar, e esse livro também, adquirindo ele. Carta aos espiritualistas, vou ler também, que é bem pequeno e é importante. Seja na Umbanda, Candomblé, Espiritismo ou qualquer outra das demais religiões espiritualistas, encontramos uma proximidade enorme com o ocultismo e gnose. Os espiritualistas já traduzem e manipulam a essência da realidade. Cada vertente personifica as frequências básicas de um jeito, que eu falei, as cores relativas, né? Com o nome e a imagem. Os arquétipos lá, sabe? Quem estudou El Culto sabe muito bem disso, ó. Cada tradição que você vai, você vê que tem os arquétipos ali, né? Eles recebem outros nomes, mas eles são os mesmos. Ou seja, é só outras formas para interagir com aquela mesma atemporalidade. Então você tem os 12 básicos, você tem os 12 sábios, os 12 deuses, né? Os 12 signos, assim por diante, sempre tem esse 12, e depois eles se fragmentam virando vários outros. Aí você vê semideuses, e assim vai. Então é isso que ele quer dizer aqui, ó. Vamos lá, mais uma vez, ó. Seja na Umbanda, Candomblé, Espiritismo ou qualquer outra das espiritualistas, encontramos uma proximidade enorme com o ocultismo e gnose. Os espiritualistas já traduzem e manipulam a essência da realidade. Cada vertente personifica as frequências básicas de um jeito, com um nome e imagem. Através delas, interagem com a vida e consciência coletiva. Entendam conosco as bases científicas desses processos. A verdade é uma só. Aí ele tem a carta aos muçulmanos, que também não vou ler, é bem grande. Carta aos budistas, também é bem grande aqui, é muito importante. Tem um vídeo também que chama... Tinha caído na internet aqui, eu acho que voltou. Caiu. Tem alguém aí ainda? Voltou, galera. Vocês acham que dá pra continuar? Eu acho que vou encerrando aqui. Não vou prolongar muito mesmo não, porque muito mais não, porque tá caindo a internet. Caiu totalmente aqui, só que eu não encerrei não concluí, pra ver se eu conseguiria continuar, né? Caiu. Dá um feedback aí, vocês estão me ouvindo? Voltou a conexão aí normal? Voltou, beleza, ó.
Dá pra dar continuidade? Fala aí, Dri, você acha que dá pra continuar? Eu vou tentar continuar. Se cair de novo, aí eu dou por encerrado. Beleza, então, voltou, né? Então, ó, tem aqui a carta aos budistas, né? É bastante também, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Não tô mostrando hoje, né? Fica ao contrário, mas dá pra ver, né, ó. Carta aos budistas. Aqui, ó, sobre o aborto. Não vou ler, mas tô lendo o título, né? Também tem. Aos pobres. Manda uma carta à comunidade pobre. Aos ricos. Aos presidiários. Aos índios. Aos cariocas. Aos paulistas. Aos sulistas. Aos nordestinos. Ao norte e à Amazônia. Aos vegetarianos e ambientalistas. Aos anarquistas. Aos neonazistas. Aos satanistas. Aos direitistas conservadores, aos esquerdistas comunistas, aos militares, aos coletores, aos políticos, aos pais, aos filhos, aos artistas, aos jornalistas, aos brasileiros, aos franceses, aos alemães, aos russos, aos japoneses, aos chineses, aos indianos e por aí vai. Então vocês podem ver, né? A proposta da nossa escola não é brincadeira. Tem pessoas que acham que a gente tá brincando, certo? Imagina se isso aqui for tudo loucura. Vocês acham que aqui é todo bando de louco. Olha a importância de um livro desse aqui. E a galera fica esnobando, rindo, ao invés de estudar, procurar ver o que de realidade existe nisso. Então eu não vou ler todas essas cartas, mas eu vou ler algumas. Eu vou ler, por exemplo, aqui ao satanista. Olha que interessante, tem gente que fala, chega na escola, o esquerdista vê alguma coisa que tem a ver com a direita, né? Por exemplo, a questão de aborto, né? A gente explica bem a questão do aborto, ou então essa questão mais da esquerda extrapolada ali, né, de colocar crucifixo nos lugares íntimos, de esnobar da fé, a gente posiciona isso. Então os esquerdistas às vezes acham que a gente é direitista, aí já o direitista vê a gente defendendo a base ali, querer cuidar do corpo, né, a gente visa ali o individual, mas também a gente visa o coletivo, aí as pessoas já vêm chamar a gente comunista. Então, entende, a gente pode receber ataque para tudo que é lado. Então esse livro que mostra bem que a gente não defende nenhum lado nem outro, a gente defende coerência, é verdade. Tanto que a gente tá falando com várias pessoas aqui, ó. Então tem aqui, ó, aos direitistas, conservadores e aos esquerdistas comunistas. Falando com os dois. E inclusive aos satanistas. Porque tem muitas pessoas que chegam na nossa escola aqui, ó, e tem luciferiano pra lá, luciferiano pra cá, satanista, eles confundem. Isso aí já é a sobra. Já são pessoas que estudaram através de fragmento do passado, dos remanescentes da antiga Atlântida, que caiu pra Suméria, da Suméria migrou pro Egito. Então você vai tendo, eles vão estudando esses fragmentos já deturpados, já perdidos, vão tirando suas concepções, se tornam sujo, mesquinho. E nós não tem nada a ver com isso daí. Tanto que aqui tá, ó, ao satanista. O que o Bob falou ao satanista, ó? Satanistas adorando um ser malévolo não passam de idiotas ou revoltados infelizes após tanto tempo de cegueira. O verdadeiro Satã é Set, Lúcifer. Veja, Satã do hebraico, questionador, opositor. Demônio do grego, daimon, conhecimento, inteligência. Lúcifer do latim, lux ferri, portador da luz. Ou seja, aqui ele é bem breve em falar, mas a nossa escola explica muito melhor, muito mais profundamente que essas coisas que vocês encontram de satanismo, de luciferianismo aí, principalmente maçônico, não tem relação nenhuma com nós, já são deturpações, certo? Lá eles dizem adorar Lúcifer e ser contra Deus e tal, fazer uma rebelião contra Deus. Não é isso o luciferianismo, né? Lúcifer abaixa a cabeça para Deus, o poder está para Deus. Ele, na verdade, é o contrário. É Vênus, né? Anuncia a vinda do sol, da luz de Deus. Assim também é Lúcifer, ele vem pronunciando novamente aí a volta da verdade, da coerência. Então não confundam, né? Eu vou ler aqui também, porque é pequeno, ó, aos direitistas conservadores. Tá falando aos direitistas conservadores, hein? Certos por defenderem valores e a natureza da liderança pelos mais qualificados.
Ou seja, eles estão certos quando eles defendem ali os valores, que a gente tem que preservar mesmo valores, e também que o povo precisa de uma direção daqueles mais capacitados, porque a massa é abstrata, então a massa é burra, o indivíduo não. Quando você foca no indivíduo, né, é mais fácil que você focar o coletivo, porque o coletivo é abstrato, entende? Então é complicado. Então você precisa de líderes mais capacitados para ajudar o povo a chegar em algum lugar, né? Para cuidar do corpo, entende? Os mais capacitados cuidam dos menos capacitados, que vão se tornando capacitados para cuidar dos que virão, entende? É uma simbiose, né? Uma hierarquia. Então ele fala, ó, aos direitistas, certos por defenderem valores e a natureza da liderança pelos mais qualificados, errados pelo extremismo e inflexibilidade diante das mudanças do mundo. Ou seja, eles estão certos em conservar aquilo que tem que ser conservado, mas às vezes eles são exagerados e extremistas e não conseguirem entender que a própria existência é um ciclo de reciclagem infinita. Então mudanças acontecerão e devem acontecer e são inevitáveis que aconteça, né? Então, ó, errados pelo extremismo e inflexibilidade diante da mudança, das mudanças do mundo. Tanto que esses conservadores têm dificuldade de entender a graça, né? Que a nova aliança é a graça e não a lei. Eles querem conservar a lei, conservadores, querem mantê-la no passado. Só que aquela lei, ela só mostrou a morte, o pecado, né? Que o homem não é capaz de seguir a lei. Porque uma coisa que era honra no momento do espaço-tempo, hoje já é ultrapassado, entende? Então precisa de movimento, porque o que traz alívio é o movimento, a verdade absoluta é o movimento, a consciência é movimento. Então, entre os opostos extremos, a gente precisa se mover, não se estagnar nem em um ponto nem em outro, nem esquerda nem direita, percebe? Então vamos lá, errados pelo extremismo e inflexibilidade diante da mudanças do mundo, a culpa disso é a cegueira do sistema. Após o estudo da verdade, serão diferentes. Aqui foi aos direitistas, né? Agora, aos esquerdistas comunistas. Certos por defenderem a igualdade e liberdade para o povo, é o que eu falei. Enquanto os direitistas estão certos por falarem e por prezarem que tenha líderes capacitados para liderar o coletivo, por entender que a massa como um todo é burra, entre aspas, porque fica abstrata, não tem como, entende? A massa é abstrata, então você precisa de direção. Só que aí eles focam muito nessa direção, foca no indivíduo e esquece do todo. Enquanto já agora o oposto aqui, ó, a esquerda comunista, eles estão certos por defender a igualdade e a liberdade do povo, ou seja, estão certos por focar o coletivo. Mas aí faz o contrário, que vai falar aqui, ó. Errados por esquecerem que as pessoas não são iguais e nem querem ser. Ou seja, o comunismo eles querem igualar as pessoas por baixo. Entende? Não é dar a mesma oportunidade, mas querem igualar todos. Aquele que esforçou mais, que teve mais mérito, que fez mais, teve mais capacidade, vai ter o mesmo direito e igualdade do outro que não se esforçou, não quis, nem quer, entende? Então eles pecam nisso, eles erram nisso. Certos por defender a igualdade e a liberdade para o povo, errados por esquecerem que as pessoas não são iguais e nem querem ser. Essa igualdade deve ser em oportunidade, é o que eu falei, né? Esse sistema é uma emboscada utópica para escravizar ainda mais. A solução é o meio termo apresentado nesta obra. Entendeu? Então ele falou com os dois lados. Um está certo em valorizar o indivíduo, né? Porque se ele capacitou, se ele se esforçou, se ele fez por onde, então é claro, ele merece os méritos dele, por assim dizer. Enquanto aqueles que não, ficam onde querem estar e como podem estar. Então eles estão certos nisso. Mas é errado entende? Por ser do jeito que são aí. Tipo, eles não conseguem olhar o todo. O porquê que uma pessoa agiu daquela forma ou de outra. Por que chegou ao ponto de pedir dinheiro no farol. Ou de roubar, entende? Bandido bom, bandido morto. Então eles esquecem ali do coletivo, de cuidar do corpo. Já o oposto, que é os esquerdistas, eles focam muito no povo, quer igualar todo mundo, mas esquece do indivíduo, do mérito, né? Enfim. Então, acho que é isso aí, ó. Tem carta aos militares, né? Aos coletores. E assim por diante. Eu acho que tá bom por hoje de ler as cartas. Se vocês quiserem alguma específica, eu leio aqui agora, eu leio. É só comentar aí. Deixa eu dar um salve aí pra galera. Tem um amigo meu das antigas aí, época do Hélio Couto, inclusive ele me deu um livro que eu gostei muito de ler na época, o livro do Hélio de Batista. Ele me presenteou, fiquei muito feliz. Ele tava por aqui, deixa eu ver se eu acho ele pra mandar um salve. Ele andou sumido um tempo, mas agora voltou, fiquei muito contente que ele tá aí acompanhando. Que é bom. E pelo menos pra mim, né? Eu gosto de ver pessoas que fazem parte do meu corpo se sintonizando, né? A gente se sente mais
você tem mais feedback, né? Você tem mais corpo, você tem mais oportunidades de... Você não se sente só, entende? Porque entender a verdade é estar sozinho. Aí você precisa querer estar vivo novamente, né? Então você quer ter um corpo, você quer ter vida. Quando você entende que essa brisa de querer se iluminar, nossa, na verdade você tem que valorizar a obra, né? Então você quer de novo seus companheiros, sua companhia, né? Essas pessoas que você admira e que te admiram também, né? É o Ícaro, salve Ícaro Guimarães, é nóis, mano. Ó, o São Marcos tá falando, ó, Rubens Sodré, eu acho que é aquele cara que ficou famoso ali com a teoria das teorias de conspiração, ele tinha vários DVD falando de Illuminati e tudo, eu acho que é isso. O Rubens é um deles que conseguiu ligar os pontos messiânicos, mas nega, afirmando que não passa de uma conspiração das religiões. Tem um react no meu canal de um vídeo dele, da hora, mano. É isso mesmo, né? Tem uns que conseguem entender, mas depois eles negam por falar que repete em vários lugares, então é mentira, né? Criaram isso. Mas é essa questão, né? Tipo, então criaram as estações, porque elas se repetem todo ano, todo mundo sabe que hora que vai ser e tudo mais. É porque é um ciclo atemporal, assim como as estações se repetem, assim como você pode decorar quanto tempo cada fruto demora para nascer, assim também é a consciência coletiva transbordando, né? Nasce o rei. E então os cabalistas entendendo isso, eles vão analisando ali, eles veem a hora que o fruto vai nascer, cortam o fruto. Certo? Só que o que eles não esperavam é que o fruto vai nascendo ao redor, né? Não tem como podá-lo. Eles entendem o ciclo, mas eles não entendem mais que Deus é vivo. A internet tá ruim, a Brito falando que realmente tá meio ruim hoje. Mas é isso aí, porque eu tô apresentando o livro Lúcifer, né? Eu tô trazendo à tona o que o povo não quer enxergar. Então fica essa vibe, nessa vibração. Tem que fazer ritual, tem que colocar vela preta, tem que converter, né? É o melhor livro do mundo, diz o Silas. Concordo plenamente, sem sombra de dúvida, sem sobra de dúvida. A Adri fala aqui, ó, vendo um livro como esse, não fica engraçado quando as pessoas chamam o Bob de comunista? Claro, pra mim é insano. Por isso que eu falo, e eles não gostam que fala assim, eles vão ter tanta vergonha disso, eles estão registrando nas linhas do tempo muita vergonha. Cada um, é aquilo que eu falei pra Adri. Como a gente abrange aqui a totalidade, então a gente recebe elogio e pedrada de todos os lugares. Né? Qualquer ângulo ali a gente recebe pedrada. Eu gosto de citar sempre, eu cito bastante Padri, né, quando ela tá aqui comigo e quando a gente conversa também. Eu fico lembrando de uma vez que tinha um vídeo do Bob que sempre tinha uma pessoa comentando, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Até que um dia no vídeo do Bob, o Bob citou sobre ter açougue no reino, né? Aí a pessoa surtou, o quê? Tava muito bom, não sei o que, mas açougue no reino? Aí não. Por quê? Porque a pessoa é vegetariana. Então é claro, muitas vezes os vegetarianos vão se sentir ofendidos porque não desdobrou o que é necessário. E quero deixar claro aqui que a Adri, minha esposa, ela foi ativista vegana mesmo. Ela não usava de nada que era de animal, pelo menos o que era possível não utilizar, né? Nada mesmo. Ficou por 5 anos ou mais nisso. Já fez aquele jejum de 21 dias, que é coisa de veganista, e, enfim, ela era ativista mesmo. Hoje ela desdobrou, entendeu? E ela vai conversar com o coletivo dela trata ela como se ela nem soubesse o que é o veganismo, entendeu? Porque é sempre assim, pessoas que estão iniciando naquilo, quer debater com quem já passou por lá, já tá lá há muito tempo. E então você recebe ataque, né? Os veganos chegam na escola, pro vegano tudo tá certo. A Toros tá certo, a Terra plana tá certo, a Globo tá certo, porque não é a área dela. Mas na hora que fala da área dela, falou do açougue, aí não. Aí chega um terraplanista, na hora que vê falando que tanto a bola quanto a plana pode ser coerente, aí não, porque você tem certeza que é plana. Se tem certeza que é plana, então não pode ser bola. E já os globalistas, quando chegam e não entendem que a gente sintetizou e mostrou as possibilidades infinitas, a Toros e tal, aí ele vem falar terra plana, não, agora os caras é terraplanista. Então, ou seja, pra todo mundo, ou o Bob tá certo em tudo que ele fala, ou ele tá errado em tudo que ele fala, entende? Porque, voltando, pro vegano, ele só tá errado na hora que ele falou do açougue, certo? Mas pro terraplanista, ele não tá nem pro açougue, pra ele tá tudo bem, mas aí falou Terra Globo, tá errado. Aí vem um globalista, ele não tá indo nem pro açougue e nem pra Terra Globo, mas falou Terra plana, tá errado. Aí veio da esquerda, ele não tá nem aí pra nenhuma dessas coisas, mas falou da direita, tá errado. Né? Falou a favor da direita, tá errado. Aí vem o da direita, não tá nem aí pra uma dessas coisas, mas falou a favor da esquerda, tá errado. Entendeu? Ou ele tá certo em tudo que ele fala, ou ele tá errado em tudo que ele fala, não tem um meio termo. Sempre algum dos ângulos que chegarem, se não desdobrar o todo, vai encucar.
vai achar estranho alguma parte e vai querer atacar antes de entender. Precisa entender o todo. Todas as cores fazem a luz. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Então, aqui ó, esse final de livro aqui ó, é cartas, né? Ele posiciona aqui várias problemáticas do atual momento aí, né? Desse giro do coletivo, né? Tudo que a humanidade busca, você encontra a resposta aqui nesse livro. É um livro incrível, já falei. Sinceramente, de verdade, de coração, palavra de irmão para irmão, certo? Alguém que sofreu, que passou pelas mesmas coisas que cada um de vocês aí. Vocês não deveriam fazer o que estão fazendo. Isso aqui é um livro importante para todos, entendeu? Para trazer a melhoria para todos, entende? A gente quer união, por isso tem o site Unibrasil, entende? A gente não quer desunião, a gente quer unir as visões diferentes numa só. Cada um podendo ter sua opinião, mas sem se atritar, concordando em discordar. Assim sendo, posicionando e organizando um reino harmônico, onde todos poderão viver de uma forma justa e não mais injusta como esse sistema aí vigente, certo? Que é controlado e dominado por esses falsos, não vou falar não, por esses ateus cabalistas que entenderam o processo da consciência, mas esqueceram que Deus é vivo, que tentam estuprar ali o íntimo de Deus. Então é isso, ó, o livro Lúcio, onde a verdade é a lei, explica todos os desdobramentos aí dessa linha temporal e de todas as eras. Assim você vai entender por que vários impérios sumiram, né? E enfim, tudo, tá? Doa quem doer, esse conhecimento está muito acima. Na minha opinião, o cara que está mais alto no coletivo, que tem mais resposta no coletivo, pode responder mais coisas aí no coletivo, no teatro, é o Hélio Couto. Pra mim, é ele. Ele está acima de qualquer um aí em qualquer lugar, mas ele está abaixo. Isso aqui, ó, é o último passo que ele precisa dar, só que é um passo maior que as pernas, é um salto quântico, né? Mas enfim, eu sei que essa parte aqui vai afetar, né? Vai incomodar muitas pessoas, mas sinto muito, não posso negar, porque eu estudei todo o trabalho dele, eu sei muito bem do que se trata, eu fiquei admirado de ver o trabalho do Hélio, eu digo, mas eu também estudei muito bem esse trabalho, e sei a magnitude, né? E o quão grande é isso mesmo perto do trabalho do Hélio Couto. E quem achar ruim de comparação, eu já falei, o Hélio Couto tem o seu trabalho, ele compara muitas coisas, né? Ele fazia comparações para ele desdobrando, escolhendo ali o que ele acha e o que ele não acha, para ele se encontrar. Então ele comparou Freud e Jung, ele escolheu um deles, entende? Então quem fala que comparar é errado, então deveria... Tem gente que fala que comparação não é coisa dos seres da luz, então o Hélio também não seria, não é o que eu acho, mas ele também não seria, porque ele também compara. Porque é através de comparações você vai chegando em conclusões, né? Tese, antítese e síntese. Então ele comparava e escolhia, certo? Ele comparou, eu estou dando só um exemplo, ele comparou Jung e Freud e escolheu Jung. Ele comparou John Nash e Adam Smith, que é Jung e Freud, eles são psicanalistas, na área da psicologia. Ele fica com Jung, ele fala abertamente que ele fica com Jung. Na área da economia, por exemplo, ele falou de John Nash e de Adam Smith. Os dois é prêmio Nobel em economia, e ele prefere o Adam Smith. E ainda até hilário, ele prefere o John Nash. E é hilário, porque o Adam Smith ele fez o seu livro A Riqueza das Nações em 1776, que deu base ali para o capitalismo, né? Vigente, para o sistema vigente. E lá, aí ele recebeu um prêmio Nobel, não lembro o ano que ele recebeu o prêmio Nobel por essa teoria, que fala da mão invisível, a livre concorrência, aí organiza o sistema e etc. Ele recebeu o prêmio Nobel. Só que aí John Nash criou uma outra tese, uma outra teoria econômica, né? A teoria dos jogos e etc. Aí em 94 ele também recebeu o prêmio Nobel na mesma categoria, que é a categoria da economia, né? E o hilário é o quê? O próprio sistema premiou ele como prêmio Nobel, e o prêmio Nobel você só ganha quando você desenvolve, quando você prova, quando você descobre algo que serve à humanidade. Então o cara recebeu um prêmio Nobel nessa categoria, mas não se aplica a categoria dele na realidade. Continua com a do Adam Smith, que aí ele recebeu o prêmio Nobel, refutando o que o Adam Smith falou, falando o contrário, foi premiado, mas não foi modificado. Então, tá vendo como que é pão e circo, né? Tira a gente de palhaço esse sistema. Então enfim, galera, me fala aí, deu pra acompanhar esses últimos aqui? Eu fui lendo, não conferi aqui, não sei se tá falhando, se tá dando pra entender, se eu tô falando à toa. A galera comentou aqui, ó, livro igual a esse, só os outros vindo da mesma fonte. Então, porque esse aqui é o livro principal, por assim dizer, né? Mas tem outros livros. Por exemplo, esse aqui é o livro Lúcifer, que acusou, mostrou aí esses falsos aí, né?
que a Bíblia já falava, que dominou aí dominou, entre aspas, o espaço-tempo, né, escravizou a humanidade. Então ele denuncia esses aqui, mas depois ele vem com o outro livro, Israel. Aqui já deixa claro isso, mas ele vem mais posicionado com o livro Israel, mostrando que nada foge da vontade ali do Deus Supremo e que o erro causa o acerto, e explicando perfeitamente a questão, entendeu? Que não é questão de ódio nem nada, é profecias, é coisa temporal, é espiritual. Então você tem esse livro aqui já, e o livro Israel vocês podem conseguir se tornando membro aí na nossa escola. Ele explica tudo certinho, então você tem esse, você tem o livro Israel, ele é menor um pouco, é só estudar lá para entender. E tem outros livros que estão sendo escritos que virão por aí, né? Você tem Poemas do Inferno, você tem O Eu Mordi a Maçã, você tem O Anjo Está de Pé, e etc. Assim vai, muita coisa vem pela frente aí. Então mantenham-se aí próximo, né? Fazendo parte desse movimento e ajudando também, né, a plasmar essa realidade. Jesus já disse: onde estiver um ou mais em meu nome, eu estarei. E o Bob falou muito bem sobre isso na última live, muito importante que vocês vejam para desdobrar. E salve aí, Catarina, salve Douglas, salve Diego Pereira, eu acho que eu já dei salve, né? Verdade. Então é isso aí, galera. Deu pra entender bem? Você acha que tá bom já? Deixa eu ver quanto tempo que eu tô aqui ao vivo. Acho que eu não consigo ver quanto tempo faz de live. Acho que faz quase 1 hora já que eu tô ao vivo aqui. Eu acho que vou encerrar, viu, galera? Deu pra entender bem, né? Não vai ficar confuso pra quem tá chegando. Mas qualquer coisa, se ficar confuso, ó, eu sou membro da Escola de Lúcifer, escoladelucifer.com.br. Só vocês ir lá, pesquisar na lupa, qualquer dúvida. Ou então chegue mais próximo da gente, faça parte da escola, entre nos nossos grupos internos, no Telegram. Aí vocês conseguem conversar com nós mesmo pessoalmente, esclarecer algumas coisas. Mas vem com humildade, muita coisa já foi respondida. Vários alunos já podem aí te responder algumas dúvidas, né? Chega de uma forma, tipo, não vem exigindo nada, pergunte como um irmão, como um amigo. E a galera vai estar na disposição. Às vezes a galera não gosta dessas pessoas que chega, tipo, não chega pra perguntar, já chega pra impor, pra acusar mesmo, assim, pra, sabe, vocês estão errados nisso, naquilo. Se a gente tá errado, então tá fazendo o que aqui, né? Tá fazendo o que lá nos grupos? Segue seu caminho, né? Ou então faz vídeo aí refutando a gente e tal, mas chegar lá e querer bater de frente, assim, a gente já tem anos já de caminhada, é muita coisa, é obras escritas, né? O fundador da escola, ele tem sites que ele desenvolve, livros, né? Ele já debateu com pessoas que estão no topo do coletivo, então menos, né? E os mestres, alunos, tem vários conteúdos também. Eu mesmo, meu canal já tem anos que eu tô divulgando, fazendo vídeos, explicando várias áreas. Aí chega pessoa igual ontem, chegou aqui na minha live: você tá falando coisa com coisa, você sabe o que é a consciência? Ou seja, a pessoa nem conhece, chegou agora e, sabe, vem com essas perguntas dessa forma, entendeu? De forma arrogante. E pergunta coisas que é a base mínima ali pra você entender todo o restante. E ele pergunta de uma forma como... Não pergunta querendo saber. Ele pergunta querendo dizer assim: você nem sabe o que é isso, quer falar o quê, sabe? Então, menos, né? Eu tô aqui como amigo, como uma pessoa que descobriu algo que eu quero mostrar pras pessoas, certo? Igual hoje, teve uma discussão lá no grupo do Rogério lá, Agro Rogério. Eu particularmente, eu vivo hoje uma forma muito além do que eu sonhei. O que eu pedi pra Deus me deu, e muito melhor, muito mais do que eu poderia imaginar, certo? Então eu sou grato a Deus, tudo é glória dele pra mim. Então, se essas pessoas não acreditam em Deus, acham que Deus não existe, que Deus é mau, eles falam que Deus é mau, é essa a realidade que ele vai interagir. Pra ele Deus é mau, ou pra ele Deus não existe, então ele vai lidar com isso. Pra mim não, pra mim Deus existe, ele é justo, ele é bom, e pela graça dele eu vivo, e tenho o que eu tenho. Então essa é a realidade que eu vivo, essa é a realidade que eu vejo. Então cada um vê aquilo que pode ver, que quer ver, né? Dissonância cognitiva. Cada um interage com aquilo que ele acredita, com a realidade dele. E assim é. E graças a Deus a gente está aqui firme e forte. Eu vou continuar aí falando enquanto ele quiser. Então é isso, eu acho que vou encerrar aqui. Tinha caído na internet aqui, eu acho que voltou. Bom, eu acho que vou encerrar aqui, galera. Eu não sei se a live tá inteira, o que aconteceu aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Se alguém aí eu não dei o salve aí, eu peço desculpas aí. Salve geral. O Day eu não tô falando. Cai de paraquedas e quer chegar na voadora. Já vem lá de cima no paraquedas na voadora, né?
Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. E por hoje é isso aí. Acompanhe aí o meu canal, tá aí na descrição aí. Eu vou deixar depois, a Adri deixa, se já não deixou. E fique de olho no nosso portal, que eu sempre levo pra lá esse livro, faço esse vídeo, faço umas edições, melhoro ali o áudio, as falhas e tal. E coloco no corpo da matéria conteúdos para poder estudar, aprofundar e assim por diante. Coisas que você não consegue, às vezes tem coisas que vocês não conseguem nem achar mais na internet, assim. Eu tenho ou garimpar ou então tá dentro do nosso portal. Então é importante interagir lá, até porque ajuda também a missão. Quem tá entendendo, quem tá desdobrando, quer ajudar, tem várias formas de ajudar, certo? Não só financeiramente, que é importante, mas também tem doando a sua energia, né? O que você poderia fazer para colaborar com essa verdade? Tem muitas formas, tem compartilhando, tem interagindo no site, tem, enfim, né, desdobrando sua consciência para poder desdobrar outras pessoas, explicando para os demais isso que a gente explica aqui, explicando que a verdade absoluta existe, né? E as demais são relativas, enfim, desdobrando aí o coletivo, salvando almas, né? Então é isso, galera, ó. Fiquem com Deus, agradeço a participação de todos. Tamo junto. Luz pra nós.